Todos nós crescemos ouvindo que um tal de Beethoven era surdo. E é verdade que ele teve problemas auditivos. Mas será que ele era realmente surdo? Será que ele nasceu com esse problema? Se ele era surdo, como ele compunha suas obras? Bom, galera, hoje vamos contar para vocês o que realmente aconteceu com Ludwig van Beethoven. Mas antes de mais nada, estamos começando com esse canal para trazer curiosidades sobre o universo da música. Então, se você não é inscrito, se inscreva, clique com o polegar para cima para que o nosso canal cresça, beleza? Oi? Clique no botão. Então, partiu desvendar os mistérios da surdez de Beethoven. Você com certeza já deve ter ouvido falar sobre o Beethoven, mas há muitos mistérios em como ele escrevia suas obras, suas músicas. Ainda mais pelo fato de ser surdo. Surdo? Será mesmo? Para entender o que aconteceu com ele, vamos voltar ao século XVIII, basicamente dezembro de 1770, que foi quando nasceu um dos maiores gênios da música de todos os tempos. Ludwig van Beethoven nasceu na cidade de Bonn, na Alemanha, numa família de músicos, sendo o filho mais velho de Johann e Marie van Beethoven. Sua infância não foi muito fácil, pois seu pai queria transformar Beethoven em um prodígio como Mozart. Para você entender a fixação do seu pai alcoólatra por Mozart, quando Beethoven fez a sua primeira apresentação como pianista aos 7 anos de idade, ele mentiu dizendo que seu filho tinha 2 anos a menos, querendo compará-lo a Mozart, que começou a compor com 5 anos e já se apresentava como pianista. Nesta época, era normal os pais forçarem seus filhos a estudarem música desde muito novo. E mesmo sabendo dos benefícios que a música traz para uma criança, quando é algo muito forçado, pode causar sequelas. Para você entender bem o que estamos dizendo, em algum momento entre o nascimento de seus 2 irmãos mais novos, o pai de Beethoven começou a ensinar-lhe música com rigor e brutalidade tão forte que o afetaram pelo resto de sua vida. Os vizinhos relatavam que um menino chorava enquanto ele tocava o cravo, em cima de um banquinho para alcançar as teclas, enquanto seu pai o batia por cada hesitação ou erro. Beethoven era açoitado, trancado no porão e privado de seu sono para continuar praticando até a exaustão. Ele era obrigado a estudar violino e cravo com o pai, além de ter aulas adicionais com organistas da cidade. Apesar ou por causa dos métodos extremamente brutais de seu pai, Beethoven era um músico prodigiosamente talentoso desde os seus primeiros dias. E com o tempo ele se envolveu tanto com a música que não fazia mais sentido viver sem ela, pois não passava nem um dia sem ele tocar ou compor algo. O compositor alemão, anos mais tarde, teve a oportunidade de estudar com Mozart em Viena, pois foi interrompido por causa da morte de sua mãe. Beethoven não chegou a ser um prodígio como seu pai queria quando criança, mas conseguiu se desenvolver muito bem com o tempo. Na sua adolescência, já era responsável por cuidar de sua família financeiramente. Aos 20 anos, ele foi para Viena estudar com Haydn, onde teve muita ajuda com as suas composições, pois Haydn era uma máquina de compor. Entretanto, sobre Viena e Haydn falaremos no próximo vídeo. Em suas primeiras obras, a presença de Mozart e Haydn eram muito claras, mas aos poucos Beethoven conseguiria revolucionar completamente a forma da composição. Ok, mas Beethoven era ou não surdo? E a resposta é: ele não nasceu surdo, porém infelizmente foi ficando. Por volta dos 26 anos, Beethoven começou a ouvir zumbidos em seus ouvidos. Em 1800, aos 30 anos, ele escreveu de Viena a um amigo de infância que estava trabalhando como médico em Bonn, dizendo que estava sofrendo há algum tempo. A carta dizia algo como: nos últimos 3 anos, minha audição ficou cada vez mais fraca. Para se ter uma ideia dessa estranha surdez, no teatro preciso aproximar muito da orquestra para atender os intérpretes. E isso de uma pouca distância.
Eu não ouço as notas altas dos instrumentos e as vozes dos cantores. Às vezes também mal ouço pessoas que falam baixinho. Acho que já conseguimos ter uma breve sensação do que Beethoven estava passando naquela época. Seu pai o educou para ser perfeito. Quando Beethoven percebeu que estava ficando surdo, entrou em desespero, pois achava que sua carreira havia acabado. Sentiu vergonha de dizer às pessoas que estava acontecendo, ainda mais pelo fato de ser músico. Uma de suas preocupações era dessa notícia chegar ao ouvido dos seus inimigos. Na busca de solucionar o problema, fez vários tratamentos que só piorou ainda mais a sua audição, até chegar a um ponto de o compositor começar a usar alguns aparelhos para conseguir ouvir as suas músicas. Aparelhos como esse. Voltando ao assunto, se Beethoven estava ficando surdo, como ele fazia para escrever, reger e tocar? Nesta época, Beethoven já tinha muito prestígio. Entretanto, a sua surdez estava acabando com ele, pois no momento que sua vida era para estar no auge, Beethoven sofreu até mais do que sua infância. Quando ele ia tocar, quebrava os instrumentos de tão forte que ele tocava, para poder ouvir o que estava soando. Teve que parar de reger, tudo em função do seu problema. Suas composições acabaram sofrendo algumas mudanças no começo, pois como ele não conseguia ouvir bem as notas mais agudas, suas obras vinham mais carregadas de registros mais graves. Um exemplo de uma composição que dá para ter noção do que estamos falando é a Sonata ao Luar. Para quem não sabe a diferença entre grave e agudo, imagine que geralmente a mulher tem a voz mais aguda. Como dizem no popular, uma voz mais fina. Apesar deste termo não ser correto, mas só para o entendimento. E o homem tem a voz mais grave. No popular, uma voz mais grossa. Mas sim, ele realmente chegou a compor completamente surdo. Até existem alguns musicólogos que desconfiam que Beethoven conseguiu ouvir algumas coisas no final da sua carreira. Porém, isto não foi comprovado. Mas como Beethoven tinha passado sua vida inteira tocando, compondo, ouvindo música de uma forma tão intensa, ele imaginava como seriam suas obras e escrevia, sem precisar ouvir o que estava criando. Sua genialidade chegou a um nível tão surpreendente que mesmo surdo conseguiu criar coisas que até então ninguém tinha feito. Por isso, ele é considerado um dos maiores compositores de todos os tempos. Quando Beethoven morreu, seu funeral teve todas as honras merecidas, com quase 30 mil pessoas acompanhando seu enterro. Viena parou completamente para homenagear o gênio que se despedia do mundo. No dia 26 de março de 1827, às 17h45, Ludwig van Beethoven deu seu último suspiro. Apesar do seu sucesso artístico, foi assim que a vida do compositor terminou. Com uma vida triste e solitária, atormentada nos últimos 30 anos por uma saúde precária e, sobretudo, por uma surdez progressiva e angustiante, iniciada com os zumbidos que gradualmente e inevitavelmente o excluíram da vida em sociedade. É triste saber que um dos maiores gênios da música, se não o maior, sofreu tanto em sua vida. Porém, mesmo com todas as dificuldades que ele passou, suas obras por muitos momentos traziam alegria, como por exemplo uma frase dele bem famosa, que é: "Quem entende a minha música nunca mais será infeliz". Bom, é isso, galera. Se você gostou do vídeo e gostaria de saber mais sobre Beethoven ou qualquer outro compositor, músico ou algum instrumento, deixe nos comentários aqui embaixo, pode ser? Confiamos em vocês para que este canal cresça e continue trazendo conteúdos de altíssimo nível para vocês.